nós estamos ali tentando, né, falar o máximo alto para que as pessoas também possam ouvir. Então, meus queridos, essa mensagem é uma reflexão, ela não é muito grande, ela é pequena, então eu espero que nós consigamos realizá-la em nome de Jesus. Nós temos um desejo inato de sermos bons. Davi, ele diz, lá no Salmo 51, verso 5, que em iniquidade ele nasceu e em pecado ele foi concebido. E ele reconhece que ele tem um coração pecaminoso. Nesse mesmo salmo, ele pede para que Deus crie nele um coração puro. Ele não pede para que Deus transforme, ele pede para que Deus crie. Porque ele sabe que dentro dessa esfera que nós nascemos de pecado, essa atmosfera maléfica que nós vivemos, os desejos que nós temos muitas vezes não são de acordo com aquilo que a e em Isaías 1, verso 5, em Efésios 2, verso 1, nós temos aqui como que o Espírito Santo descreve a nossa condição. Em Isaías 1, 5 diz assim, porque seríeis ainda castigados, que mais vos revelariei. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Então, essa descrição aqui já me diz muita coisa. E ele fala ali, planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchadas, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então, aqui, essa é a nossa condição. Talvez muitos de nós estejamos, às vezes, até mesmo anestesiados, às vezes despercebidos dessa que circunda o nosso coração. Efésios 2, 1 diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E aqui nós vemos a ação do Espírito de Deus quando nós reconhecemos o que Isaías fala, nós permitindo a ação desse Espírito, ele nos vivifica. E nesse momento, nossas ações, nossos pensamentos, nossos comportamentos, atitudes, até mesmo sentimentos, eles começam a fluir de uma forma que outrora em nós. E é pelo Espírito Santo que a nossa condição deplorável, ela se refaz em Cristo Jesus. E a partir desse momento, nós conseguimos, né, sentir de sermos criaturas novas. E aqui eu inicio, de fato, o estudo, fazendo uma pergunta. A que estamos condicionados considerando a nossa natureza humana? Timóteo 2,26 diz que, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirmos a sua vontade, no livro Caminho a Cristo, a irmã Ellen White, ela traz para nós essa citação. Por natureza, alienados de Deus, estamos retidos nos laços de Satanás. E aí Timóteo complementa nessa fala, dizendo que nós somos feitos cativos. E muitas vezes nós não estamos nos dando conta de que a partir do momento que o pecado entrou neste planeta, nós nos tornamos reféns de nossos sentimentos, de nossas paixões. No entanto, por trás de tudo isso, está realmente a nossa natureza humana que foi contaminada pela entrada do pecado. E quem trouxe o pecado a este mundo, nós sabemos que foi o inimigo. E a partir desse momento, nós ficamos retidos nos laços de Satanás. Mas nós temos aqui algo que vai nos dar esperança. Eu ouvi certa vez uma pessoa pregar e dizer que nós podemos sim revelar as coisas que já estão, né, claras
na Bíblia a outras pessoas, mas sempre com o intuito de trazer a esperança. E apesar de nós estarmos cativos neste mundo, qual é o desejo de Deus? E o que nós devemos fazer para que esse desejo em nós? Deus deseja nos curar e nos libertar desse cativeiro que o inimigo nos laçou e que ele tenta nos manter todos os dias como reféns, como escravos das suas intenções malignas. Como isso requer completa transformação e uma renovação de nossa natureza, devemos nos entregar inteiramente a Ele. Essa entrega é um corpo, alma e mente, tanto do espírito como de tudo que diz respeito à nossa integridade humana. A promessa de Deus é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13 nos diz que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós a plenitude de sua ação em nossa vida. O coração deve ser entregue a Deus, pois jamais será operado em nós a mudança para restaurarmos a sua semelhança. E aí surge a pergunta: como podemos entregar o nosso coração? Muitas vezes nós alimentamos aquilo que nos afasta de Deus e que o impede de realizar a ação de cura e libertação. Cada um de nós é bem sabedor do que que alimenta a nossa falha diante de Deus. São desejos alimentados, pecados ocultos, hábitos pecaminosos, vícios alimentados, né, ali no dia a dia, às vezes, como já foi dito aqui, de forma até e inconsciente, mas nós não paramos, nós devemos parar um momento, fazer uma reflexão, repensar sobre todas as nossas ações e tentar mudar de direção. É algo muito especial para nós. Qual é a maior luta para uma pessoa que deseja entregar o coração a Deus? A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. Há quem diga que o nosso maior inimigo é Satanás. Mas, diante das circunstâncias que nos cercam, que nós entendemos como guerra, como batalha, a maior delas é vencer esse nosso, a renúncia do eu, a sujeição de tudo à vontade de Deus, requer uma luta, e uma luta tremenda, uma luta ferrenha. Muitas vezes, nós não vamos encontrar força para fazer com que essa luta seja vencida por nós mesmos. E nós nem vamos conseguir fazer isso por nós mesmos, na verdade. Mas a pessoa que se submete a Deus antes de ser renovada em santidade, ela consegue ser vitoriosa. Por Cristo Jesus, pelo sangue dele, nós conseguimos vencer essa batalha. Qual é a base do governo de Deus? Ao contrário do que Satanás quer que nós meditemos sobre estarmos cativos e reféns de suas mãos, o governo de Deus não é baseado na submissão cega, no domínio sem razão. Ele apela para o intelecto e para a consciência. Aqui eu faço um parêntese. Domingo fui no treinamento muito bonito, muito interessante, muito atrativo, onde o pastor Railde me surpreendeu muito com sua fala. Ele dizia lá que, como líderes de igreja, nós não podemos estar doentes. E hoje, ele falando, né, a respeito da nossa busca, da nossa renovação de hábitos, e ele colocou lá 3 livros para serem base das ações de um líder, de um cristão. Quando ele diz líder, ele fala, irmão,
Na igreja, todos nós estamos aptos, os sujeitos a sermos líderes. E ele falou lá que nós devemos ler o livro Serviço Cristão, Evangelismo e Conselho sobre o Regime. E ele falou muito dessa questão do conselho sobre o regime alimentar em relação ao nosso intelecto e à nossa consciência. E ele fala também ali, eu destaquei na sua fala, achei muito interessante, urgentemente pensar que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro, e que por ele nós também precisamos ter a consciência do nosso dever de termos zelo pelo nosso espiritual. E aí eu fecho esse parênteses da fala do irmão, do pastor, porque Deus aqui, ele apela para esse intelecto, para essa consciência, mas se ele tiver deturpado, se ele tiver entorpecido, nós não vamos conseguir entender como é o governo de Deus. Não é um governo de imposição. Deus não nos obriga a irmos a ele, ele pede. E aqui em Isaías 1:18, eu gosto muito dessa parte, porque eu realmente uso demais quando eu estou conversando com Deus. Ele diz assim, vinde, pois, e arrazoemos. Arrazoar é uma palavra que é derivada da razão, ou seja, é que você vá a ele e justifique, apresente as suas razões, o que você quer para que assim ele realize a sua vontade. E aí a gente até toma um pouquinho do tema da irmã, que ela diz na sua mensagem, que foi impossibilitada de ser realizada hoje, mas nós esperamos que seja realizada na próxima semana, onde ela diz o que nós temos pedido a Deus e como que isso tem se realizado na nossa vida. Está realmente acontecendo? Então, nós estamos vendo aqui que Deus ele espera que nós possamos ir até Ele. É o convite que Ele faz para o que Ele criou. Deus não força a vontade de suas criaturas. Ele não pode aceitar uma homenagem que não seja uma oferta voluntária e inteligente. Uma submissão mera não permitiria o desenvolvimento da mente e do caráter. Transformaria o homem em uma máquina. E Deus, ele espera que esse desejo nutrido em nosso coração, desejo de ser bom, seja uma decisão pensada, uma decisão voluntária, uma decisão inteligente. A gente vê aí, ontem eu até compartilhei com as minhas amigas, tem uma série aí chamada Vandinha, que tem uma música febre, né? E, inclusive, cristãos ouvem, né? E até movimentam-se ali em ritmo mais avançado. E ali, a letra daquela canção é um desenho de Jesus, é uma blasfêmia, é uma afronta. E nós vemos aí que as pessoas elas não têm usado a inteligência, a capacidade de pensar, de reconhecer que Deus é um ser supremo. E aqui fala também uma pergunta, para vocês uma pergunta, para nós refletirmos qual é a condição para sermos admitidos como filhos e filhas de Deus. Outro dia, um irmão falar na igreja que nós somos filhos de Deus, mas que o mundo e as demais pessoas que não o obedecem são criaturas. E eu fiquei muito pensativa nisso, e quando li essa passagem, existe uma condição para sermos admitidos como filhos e filhas de Deus. Entregando-nos a Deus, temos necessariamente que renunciar a tudo que nos separa dele. E eu confesso, meus irmãos, eu tenho como pilares da minha conduta cristã 4 elementos que estão firmados numa rocha muito firme. Eu já até falei aqui que é a renúncia, negação, sacrifício e compromisso. Mas eu tenho experimentado que renunciar àquilo que nos faz bem é muito difícil. Por isso que a irmã disse que a nossa maior luta é contra o eu. Ele diz, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
pronto, está claro, não tem o que falar aqui. Se você não renunciar, o próprio Cristo diz assim, olha, se você não renunciar a tudo quanto você não pode ser meu filho, você não pode ser considerado filho do meu pai, não pode ser considerado como meu irmão, porque há coisas que não vão permitir que você seja admitido como filho dele, como filha dele. Então, precisamos ter em mente que tudo que afasta o nosso coração de Deus deve ser abandonado. Não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não somos filhos de Deus, a menos que o sejamos completa e inteiramente dele. E, meus irmãos, não cabe a mim julgar. Como que eu, tendo consciência e sabedora dessa verdade, como eu tenho me comportado como filha de Deus uma vez adquirida por ele? Será que eu estou realmente renunciando tudo aquilo que me afasta dele? Por vezes, meus irmãos, eu acredito que não. Por vezes não tenho sido tão firme em minhas denúncias como devo ser. E aí fica uma reflexão para cada um de nós. E aqui traz algo para nós refletir. Você julga ser um sacrifício muito grande renunciar a tudo por Cristo? Faça assim mesmo esta pergunta. Cristo deu por mim. O Filho de Deus deu tudo. Vida, amor e sofrimento para a nossa redenção. Será possível que nós, os indignos objetos de tão não queiramos entregar inteiramente o coração? É algo para nós refletirmos mesmo. Porque todos esses questionamentos, eles só vão ser respondidos a partir de uma autoanálise. Eu não posso avaliar a sua vida, eu não posso analisar as suas ações, mas você mesma e você mesmo, é preciso que nós façamos essas perguntas. Será que é demasiado difícil para eu renunciar, sendo que Cristo renunciou o céu, a plenitude celestial, o que fundava todo o seu ser, se tornou um ser humano, como deu a vida, deu o amor, sofreu tudo para que nós não sofrêssemos toda a desgraça que estava destinada a este mundo. Esta semana, em uma das mensagens, nós falávamos ali sobre Isaías 63, e por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos poupados de maiores enfermidades. Do jeito que esse mundo anda enfermo, se nós imaginarmos, se nós pararmos realmente para pensar que é sobre nós, se Cristo não tivesse morrido por todos nós, e nós, esse mundo aqui, seria um mundo constante de enfermidades que nós não teríamos sequer condições nem de respirar. A atmosfera contaminada e poluída, nós estamos sujeitos a conviver diariamente, né? Aqui onde nós andamos, aqui na BR, onde eu moro, às vezes, para atravessar, são carretas, umas carretas, carros soltando aquela fumaça, aqueles poluentes, e às vezes a gente não consegue nem ficar ali na margem da BR, de tanta fumaça que passa, que era um lugar mais tranquilo, ainda bem que eu moro um pouco mais afastado, mas quando a gente vai para ali, é tudo contaminado, e é desde cedo, e é o dia todo. Quem convive nas grandes cidades, quem convive em ambientes fechados, imagina se não fosse o cuidado protetor de Deus, como seria o nosso estado físico? Por mais que a gente tivesse e tenha cuidado com a nossa alimentação e com hábitos saudáveis. Então, Cristo renunciou tudo, tudo por nós. Por qual razão, como não conseguimos refletir sobre a nossa necessidade de renunciar ao que nos afasta de Deus? Irmãos, isso daqui é muito profundo, é muito forte. Durante toda a nossa vida, nós temos participantes das bênçãos da sua graça. E é por essa razão que nós não conseguimos perceber plenamente a extensão da ignorância e miséria de onde somos salvos. Seremos capazes de olhar para aquele a quem nossos pecados perfuraram, ainda menosprezar todo o seu amor e sacrifício, contemplando a infinita humilhação do Senhor da glória,
Iremos ainda reclamar por não poder ganhar a vida eterna, senão à custa de conflitos e humilhação própria? Irmãos, nós temos sido participantes durante toda a nossa vida das bênçãos, da graça de Deus, e nós não conseguimos perceber a extensão da nossa ignorância e miséria. Olha só, agora mesmo você está aí na sua casa, você está ouvindo essa mensagem, talvez de forma não tão boa, né, por conta das deficiências tecnológicas, mas você está ouvindo aí a graça de não ser uma pessoa surda. Você tá vendo, talvez, claramente esses slides. E mesmo quando a gente tem problemas de visão, hoje nós temos já alguns recursos, lentes, como óculos, com algumas cirurgias. Nós estamos tão acostumados a termos a graça de Deus que muitas vezes nós não conseguimos entender e ver que Ele é que as coisas e que nós só precisamos renunciar aquilo que não lhe agrada e principalmente aquilo que não nos faz bem, porque uma vez que nós alimentamos aquilo que não nos faz bem e isso nos afasta de Deus, evidentemente nós nos tornaremos pessoas que nos sentiremos vazias. Então, nós precisamos nutrir esse desejo, mas também precisamos agir para que ele se torne uma realidade em nossa vida. O desejo de ser bom. Mas aqui nós temos algo que vai trazer um conforto para nós. Qual é o pedido de Deus a todos que decidem entregar o coração a Ele? Nosso Pai Celestial não impede que qualquer de suas criaturas experimente momentos de alegria. Nós podemos ter entretenimento, podemos viver algumas coisas desse mundo, mas como Paulo diz, tudo aqui nos mas nós devemos analisar o que realmente nos convém. Porque o que Deus pede é que sejam evitadas as concessões que podem trazer sofrimento e decepções, que podem, inclusive, fechar a porta da felicidade e do céu. Onde aceita as pessoas como elas são, com todas as suas necessidades, imperfeições e fraquezas. E quanto a isso, meus irmãos, nós precisamos ter entendimento sobre o que é concessão. Ah, Senhor, eu vou fazer só isso. E eu tenho realizado algumas concessões na minha vida. Ah, Senhor, se eu fizer isso, pode muito bem fazer aquilo. Enquanto que Deus, Ele que impõe as condições. Quando Deus impõe condições, é sempre para... Ele diz ali em 2 Crônica 7,14, que o meu povo, e ele coloca ali, a gente até viu agora recentemente numa das lições, a graça de Deus, ela foi mutada em que Cristo doou o seu sangue por todos nós. Mas isso não foi barato ao céu. Ela é gratuita a todos nós. Mas nós não podemos, de maneira alguma, fazer concessões para que possamos agir. O Senhor já nos colocou todas as suas condições para que o nosso bem seja conservado a todo momento em nossa vida. E nós não podemos fechar isso. Porque Deus, ele se alegra, tanto é que Neemias diz que a alegria do Senhor é a força do seu povo. E quando nós estamos alegres, Deus está alegre. Nós temos momentos de recreações que muitas vezes nos afastam do propósito de Deus fazer felizes, e são ali momentos de superficialidade, de momentos passageiros de alegria. Então, nós devemos realmente buscar aquilo que nos fica e aquilo que agrada o nosso Senhor. Você deseja entregar-se a Ele, mas não tem força moral, é escravo da dúvida e controlado pelos hábitos da sua vida de pecado. Suas promessas e resoluções são escritas na areia. Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições. O conhecimento das suas promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquece sua confiança na própria sinceridade, fazendo que você pense que Deus não pode aceitá-lo. Mas você não precisa se desesperar. Tudo que está sendo dito aqui
esse capítulo, o desejo de ser bom, do livro Caminho a Cristo, de onde nós tiramos essa reflexão. A irmã, ela afirma, ela não está nos perguntando, ela afirma que nós não temos força moral e muitas vezes somos escravos das dúvidas, controlados por nossos hábitos e também não cumprindo as nossas palavras, como os nossos votos, as nossas promessas. Meus irmãos, quantos votos eu já quebrei? Quantas promessas eu já fiz e não as cumpri? E às vezes a gente não se dá conta, né? De que tudo isso enfraquece a confiança em nós mesmos. Não, Deus, de alguma, muda. Ele nunca falha. As suas promessas e seus votos, todos foram cumpridos e serão cumpridos na vida de todo aquele que crê nele. E quando a gente falha, muitas vezes nós nos desesperamos. Nós dizemos, eu não tenho mais condições, já passei muito por isso, não vou mais fazer isso, estou me sentindo indigna, não sou perfeita, sou miserável diante de Deus. É louvável nós reconhecermos isso, que nós não podemos deixar que isso nos domine, porque Cristo tem uma promessa para nós. E diante dessa situação que nós reconhecemos, o que precisamos fazer para que Deus realmente opere a verdadeira conversão em nós? Nós só precisamos compreender como funciona a verdadeira força da vontade. Este é um poder que governa a natureza do homem, o poder de decidir, de escolher. Tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. E aqui eu trago para nós uma reflexão. Eu sou muito sedentária, meus irmãos, não vou mentir. Eu não gosto muito de atividade física, mas há coisas que são necessárias. Inclusive, eu vejo isso como um mandamento que eu ainda não estou cumprindo. E quando Deus coloca ali que Ele deseja que nós tenhamos vida, e vida em abundância, aquela questão do hábito saudável, das atividades físicas, dos bons hábitos que tem de fé, eles devem ser exercitados. Quer queiramos ou não, é preciso ter uma ação de prática para que isso seja conservado em nós. Então, aqui, esse dever de decidir de escolha é um dever que deve ser exercitado. Não é simplesmente algo que você ali tem consciência, depois eu vou fazer. Não, é um dever que nós devemos praticar urgentemente, né? Porque nós estamos numa situação que já apresenta a volta de Cristo. Nós precisamos urgentemente rever toda a nossa conduta, tudo aquilo que nos impede de avançarmos, de sermos realmente reflexos daquilo que Deus foi aqui nesta terra enquanto homem. Eu já estou indo aqui para encerrarmos, e essa mensagem aqui, irmãos, traz para nós um conforto. Você não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo entregar suas afeições para Deus, mas pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe sua vontade. Ele, então, você o querer e o fazer, segundo a sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Louvado seja Deus. Aqui é uma declaração mesmo. Por mais que nós tenhamos por nós mesmos, isso não vai acontecer. Mas se nós realmente decidirmos entregar nossas afeições para Deus, se fizermos uma escolha assertiva, Senhor, eu desejo, eu escolho, eu decido te servir, me dê forças para renunciar, então Ele operará em você tanto o querer como o realizar, segundo a sua graça. E a partir desse momento,
como nós já vemos, né, nas nossas ações. Olha hoje a sua forma de se vestir. Olha hoje a consciência que você tem em relação aos seus hábitos. Eu digo isso por mim também. Olha hoje como você fala, como você se comporta, como você procura recreações que você pode contemplar o agir de Deus na sua vida. Você sair da família, e aqueles que iam para festas, que usavam bebidas alcoólicas, que faziam outras coisas. Olha para nós hoje. Então, esse processo é o processo divino, e ele ocorre a partir da escolha humana e vai ser somada com o poder divino, e ali ocorre a execução da graça de Deus na nossa vida. Meus irmãos, é correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não agora ser cristãos. Através do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida. Entregando a vontade a Cristo, você se une com o poder que está acima dos outros. Aí você obterá a força do alto para permanecer firme, e pela constante e diária entrega a Deus, será capacitado para viver a nova vida, a vida perfeita. Amém. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter consciência de que esse desejo de ter uma vida boa, santificada, regada pela palavra de Deus, ele não pode ficar só no nosso coração. Ele precisa ser uma ação contínua e diária, uma busca constante. As nossas amigas, nós somos 6, mas nós temos independência, temos singularidades diferentes, lógico. E nós temos a Sandra, a Lília e a Ediane, elas estão num processo de jornada contínua. E ali todas as manhãs, de madrugadinha, elas levantam, né, em decorrência de algumas atividades, minha, da Cleia, da irmã Marina, nós não estamos participando com elas, que é o desejo do meu coração, mas esse desejo só está no meu coração. Enquanto eu não colocar aqui na minha mente, olha, eu preciso me unir às minhas irmãs, porque tem efeito, e eu queria dizer para vocês, e certa vez eu estava passando por um momento difícil, comentei com a Ediane, e ali eu participei só de uma oração realizada pela minha irmã Sandra. No mesmo dia eu senti poder e vigor vindo dos céus, meus irmãos, que me deu ali ânimo para que eu retomar aquilo que eu estava fazendo de cabeça erguida, que é seguir esse caminho. Então, se a gente tem um desejo, mas não tem ação, não tem efeito. Precisamos ter que Deus nos deu de exercer a correta vontade e também buscar a graça de Cristo concedida a todos nós para que Ele execute em ações aquilo que nós não conseguimos fazer. Meus irmãos, que nós possamos realmente reconhecer a nossa necessidade de nos mantermos firmes em Cristo Jesus, que nós possamos buscar constantemente a graça que Cristo tem nos concedido. Se nós ficarmos somente nesse desejo, eu quero ser boa, eu ouvi pessoas dizerem que não conseguem fazer aquilo que desejam em seus corações. De fato, se nós nos fiarmos de nós mesmos, nós não vamos conseguir. Mas todo aquele que vem a mim, de modo algum estarei fora. Queridos, que Deus possa nos abençoar. Eu espero que, apesar das dificuldades, né, digitais aqui, todos vocês possam ter me ouvido, certo? Falando, acho que já acordei todo mundo aqui em casa.
mas que Deus possa vir nos ajudar a vencer essa batalha, essa luta contra o nosso eu. Peço que vocês orem por mim, pela Cleia, por nosso grupo, porque nós precisamos buscar continuamente Deus para que todo esse projeto, toda essa ação que nós estamos realizando, ela possa permanecer, que juntos nós possamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Tenha um bom dia. Amém? Vamos Amém. orar, né? Vocês não estiverem me ouvindo, vamos orar. Deus, Amém. nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, na condição, Senhor, de pecadores, mas nós fomos admitidos como filhas e filhos do Senhor. E Amém. nós cremos, ó Pai, essas falhas, que apesar de muitas vezes não estarmos agindo como devemos, mas nós temos a certeza que a tua graça e a tua misericórdia todos os dias têm se renovado em nossa vida. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque esse desejo ainda é nutrido e a esperança de sermos cristãos, a imagem e semelhança de Cristo, tem sido um processo que tem se realizado na nossa vida. Isso, Jesus. Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós. Leva-nos agora em paz para os nossos afazeres. Guia os nossos passos, meu Deus, para que, onde quer que nós formos, nós possamos ser um reflexo disto e as pessoas possam te ver em nós. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos renunciar a algumas coisas. Precisamos renunciar a hábitos malignos, Senhor, que tem nos afastado de Ti, tem entorpecido a nossa mente, tem nos deixado, Senhor, como moribundos, meio que apagados, meu Pai, diante da humanidade, mas que, Senhor, possa reverter esse quadro, pelo sangue de Cristo, pelo nome de Jesus, nós te suplicamos e aguardamos que a sua ação poderosa possa ser realizada na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, para que os nossos esforços sejam firmes, sejam decididos, sejam concretos e firmemente, Senhor, conscientes, para que assim nós possamos receber as suas mãos, tanto aquilo que queremos, como aquilo que precisamos. Em nome de Jesus que nós te suplicamos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Jesus. Tem Deus seja louvado. ouvido, né? Mas que Deus possa Amém. nos ajudar, irmãos, para que esses problemas sejam resolvidos, né? E que não venha atrapalhar as nossas reflexões, o estudo da palavra de Deus e, sobretudo,